Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Márcia, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões e estamos começando mais um episódio do De Salto Pode. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, siga as nossas redes sociais, o nosso Instagram é @desaltopod, siga também os nossos patrocinadores. Temos aqui o Nando, que o arroba dele é DJ Nando. Toda vez eu esqueço. A Maria, que faz as nossas maquiagens, por isso que eu tô aqui linda, maravilhosa. O arroba da Maria é @maquieigostei. E temos também a Dija, que faz as nossas sobremesas, os bolos para nós oferecermos para os nossos convidados, e ela arrasa. Quem quiser contratar o serviço da Dija é @Dija Sweet Cakes. Depois a gente passa o arroba da nossa convidada. Estou muito feliz, estou com uma pessoa aqui que eu tive o privilégio de conhecer. Na verdade, eu já tinha tido contato através de aulas, porque nós tínhamos um mentor em comum, mas eu conheci pessoalmente há pouco tempo e ela, assim, com um coração maravilhoso, de pronto, falou: vou estar lá com você, porque eu não tenho frescura. E eu gosto de pessoas assim, que não tem frescura. Gente, ela é maravilhosa, tem quase 1 milhão de seguidores. Não sei se já passou de 1 milhão de seguidores, mas eu vou conferir com ela agora. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho, faz previdenciário também, está bombando nas redes sociais e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante o nosso episódio de hoje. Então, fique conosco até o final. Bem-vinda, doutora Elaine. Elaine Ruma, olha que nome chique, gente. Ela é poderosa até no nome, não é só nas redes sociais, não. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco, pelo privilégio de ter aceito aqui o nosso convite e estar nos honrando com a tua presença. Eu estou muito feliz. Ai, obrigada pelo convite. Eu tô feliz de estar aqui participando de um podcast de salto pode, gente. É tudo a ver comigo, porque eu adoro um salto. E vamos tentar aqui desmembrar tudo que precisa para a gente poder mostrar para as pessoas o que é importante no empoderamento feminino, né? Sim, com certeza. Antes de nós começarmos o nosso episódio, nós temos um quadro que é a minha vida em 5 minutos. Não sei se você consegue fazer esse quadro assim nesse período de 5 minutos, mas a gente pode tentar. Tudo bem para você? Tudo jóia, vamos tentar. Resumir uma vida em 5 minutos? Difícil. Mas vamos lá. Bom, eu me chamo Elaine Ruma. Eu sou advogada trabalhista e previdenciária com especialidade, pós-graduação, tudo. Título pra gente hoje não importa, mas precisa dizer que a gente tem. Sou mãe do meu filho Thiago, dos meus cachorrinhos Potoco e Pupi. E estou nas redes sociais há quase 5 anos, trabalhando todos os dias exaustivamente para conscientizar os trabalhadores que são doentes por causa do trabalho a ter consciência de buscar seus direitos. Então, o meu trabalho nas redes sociais, além de ensinar o que a letra fria da lei diz, é o que a gente pretende mostrar para eles o que tem que ser feito para poder buscar, ou às vezes do governo, ou às vezes do patrão abusado, algo que precise identificar o problema. E aí eu ensino o caminho das pedras para ele, e aí eu faço o quê? A consciência através de conteúdos rápidos, rasos, nas redes sociais. Trabalho muito, sou mãe, trabalho em casa, porque eu aprendi com as redes sociais um posicionamento digital, e com a pandemia eu entendi que eu não precisava ter um escritório físico. Então, tudo mudou em 2020. A minha vida, a advocacia, e vim de um processo longo para chegar até 2020 calejada, reestruturada, com emocional equilibrado, mas até chegar ali foi um caminho árduo, difícil, porque eu sofri um divórcio bem conturbado, aonde o meu ex-marido chegou a dizer para mim que eu não era nada, que eu ia morar debaixo da ponte. Aí eu fui trabalhar num escritório onde o meu chefe falava que eu tinha conteúdo raso. Então, assim, as pessoas quiseram me desconstruir como ser humano para eu ter falhas, para eu ter dúvidas. E aí eu falo que eu sobrevivi até 2020.
E aí, em 2020, eu encontrei uma pessoa maravilhosa nas redes sociais que me ensinou a ser o que eu sou hoje nas redes sociais, que é o Pedro Coutinho, né? E aí ele soube, com aquele jeitinho dele, a juntar todos os meus cacos, a me reestruturar como ser humano. E aí ele via em mim um potencial que eu não até então eu não sabia quem eu era. Porque assim, eu estava tão acostumada a ouvir as pessoas falarem que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada, que eu ia ser sempre dependente das pessoas. E ele falava não, que eu ia voar muito, e que ele via em mim algo que eu ia enxergar com o tempo. E realmente, depois de um ano, com aulas diárias, ele me reconstruiu. E hoje eu cheguei aonde ele falou que eu ia chegar. E eu consigo entender que não é o que as pessoas querem que a gente seja. Que rotula, né? A gente é. E isso incomoda as pessoas. Então, muitas pessoas que passaram na minha vida esses últimos anos quiseram fazer com que eu entendesse que eu não era nada, mas eu era tudo. Só que eu não enxergava isso. E quando eu enxerguei, virou uma chave. Nossa. E a minha vida mudou, entendeu? E aí eu imagino essas pessoas, né? Vendo você hoje. Gente, eu estou emocionada porque ela falou do Pedro. O Pedro Coutinho, ele é mentor da Elaine há mais ou menos uns 4, 5 anos. Desde 2020. Desde 2020, mas eu também fui mentorada dele, só que como uma aluna mais relapsa, cheia de cursos, então eu acabei participando bem pouco das aulas, e é uma pena porque nós o perdemos recentemente, né, ali na luta contra o câncer. Mas assim, o poder que tem as palavras na vida da gente, né? E o poder da influência. Então, assim, você pode tanto matar como pode dar vida. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque é através das palavras, né, Elaine? Na Bíblia mesmo já fala isso, né? Que a palavra ela tem muito poder. Então você pode dar vida como você pode matar. E eu lembrei também, eu escrevi um livro como coautora, eu acho que eu estava até comentando com você, e nesse livro eu mencionei, até na palestra da OAB também eu falei isso, que eu trabalhei 12 anos. Meu primeiro emprego foi como uma psicóloga. Na verdade, era uma família, mas eu lembro que ela falou uma vez também que se eu saísse dali eu não conseguiria emprego em outro lugar. E como essas palavras às vezes nos deixam enjaulados, sim, porque a gente pensa que a gente se limita tanto, né? E a gente acaba não acreditando em algo que... Não, eu posso te dizer assim que eu cheguei ao fundo do poço. Em 2018 eu tive um AVC. Nossa. Eu fiquei 6 meses afastada do trabalho com uma criança pequena, sozinha, mãe solo, né? E eu falei assim, não tem mais aonde eu descer. Não existe mais. E aí eu percebi que não tinha mais para onde descer. Porque eu cheguei no meu limite, eu cheguei na lona. E eu percebi que eu falei, cara, lá embaixo, naquele fundo do poço, tem uma cama elástica. Eu descobri isso. Aí eu bati o pé nela e eu comecei a subir. Foi uma subida devagar. Tive sequelas no meu AVC, tive que ficar afastada. E quando eu voltei ao trabalho, porque eu era coordenadora da área jurídica, trabalhista do escritório grande aqui em São Paulo, assim que eu cheguei, ele já veio falar coisas para mim, esse meu chefe, que eu tinha conteúdo raso, que eu era uma pessoa relapsa, que eu fiquei em casa porque eu quis, eu cheia de sequelas, porque eu tive paralisia de burnout, eu tive paralisia facial, eu tive síndrome de burnout, eu tive síndrome de Tolosa Hunt, meus olhos não fechavam, e assim, tudo, eu tava assim, estragada, literalmente. Aí quando ele falou, eu 6 meses afastada, quando ele falou que eu tinha conteúdo raso, que eu não era ninguém, eu mandei ele para aquele lugar, peguei minha bolsa e fui embora. Eu falei assim, aqui eu não fico mais. E o que você vai fazer? Porque assim, eu dependia daquele salário, eu dependia daquele trabalho para poder sustentar nem o meu você filho. Sabia o que você estava fazendo. Eu cheguei na minha casa tipo 2 horas da tarde e tava meu pai em casa e aí ele falou assim, o que você tá fazendo em casa? Eu fui pedir demissão. Você é louca? Nossa. Não, eu não sou louca. Eu não vou parar de trabalhar porque eu sei que eu tenho um potencial muito grande na minha vida. Eu sei que eu tenho um chamado. E não é ficando lá. E eu vou mostrar para todo mundo que me humilhou quem eu sou.
Eu não sabia o que eu ia fazer. Fiquei na minha casa, peguei meu filho na escola, assisti Sônia Abrão à tarde, que eu fazia anos que eu não assistia. Deixa eu descansar. Aí eu falei, isso foi numa terça-feira. Eu fiquei terça, assistindo a sessão da tarde, assistindo Sônia Abrão. Gente, eu fiquei assim, Márcia, eu não sabia, sabe, se permitir ser dondoca. Eu me permiti esses dias ser dondoca. Eu falei assim, meu Deus. Aí chegou sexta-feira, eu falei assim, Jesus amado. O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Eu tenho que pagar as minhas contas. Eu tenho um filho pequeno para criar. O meu ex-marido é um ex-marido tóxico. E ele vai infernizar a minha vida, né? Aí eu comecei a ligar para os meus amigos. Tô à disposição. Que quiser, aí falar com um, falar com outro. Segunda-feira eu já estava fazendo audiência, virei audiencista, comecei a fazer audiência para todos os escritórios de São Paulo e começou a minha jornada ali, foi em 2019. Olha. Aí veio a pandemia, em 2000, quando eu estava melhorando a minha vida, veio a pandemia. Eu falei, caramba, agora que eu estou tendo uma estabilidade financeira, lascou. Que eu dependo do fórum aberto para eu trabalhar, vem a pandemia e me fecha tudo. Como é que eu vou trabalhar? Aí eu falei, gente, vou ter que recalcular a rota. E aí foi quando eu entrei, quando eu conheci o Pedro nas redes sociais. E ele falava que a gente conseguia ter um posicionamento digital e que a gente ia conseguir cliente. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer, eu não viralizei de primeiro momento, porque eu sou uma pessoa tímida, embora as pessoas não achem que eu sou, mas põe uma câmera na sua cara, eu morria de vergonha. Eu gaguejava, eu não tinha postura, eu não tinha entonação, eu não sabia o tom certo, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. E o Pedro me ensinou a ter postura no digital. Eu não tinha viralizações nas redes sociais, né, até então, mas eu tinha garra, eu tinha força e eu tinha um propósito, sabe? E aí nesse propósito eu entendi que eu ia fazer a diferença na vida das pessoas com a minha palavra. E aí consequentemente eu comecei a fechar muito contrato. Eu tava sozinha, eu era sozinha. Eu comecei a fechar muito contrato, tudo fruto de prospecção de rede social. E eu não estava dando mais conta, porque eu tinha que fazer o marketing, eu tinha que estar lá nas redes sociais fazendo live e dar conta também de fazer audiência, fazer prazo, e ter que cuidar da minha casa. Nossa. No meio da pandemia. E aí eu fiz. Eu falei assim, aí o Pedro falou assim, você não pode mais ficar na operação. Você tem que sair da operação. Você é uma vendedora nata. Eu falei, cara, como assim que eu sou? Eu só fecho contrato. Eu falei, mas o mais difícil é fechar o contrato. E ele falou assim, quantas ações você tem distribuídas? Eu tinha lá, naquela época, umas 40 distribuídas. Quantas tem aqui? 20. Tinha 20, 30 para distribuir. Ele falou assim, e você não consegue? Eu falei, não consigo distribuir. Ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai subestabelecer todos os seus processos para uma parceira e você vai trabalhar... Você vai fazer conteúdo no digital. E aí, ali o jogo mudou. Ali eu entendi que eu não era uma pessoa que tinha conteúdo raso, eu não era uma fracassada, porque assim, a minha voz era importante, entendeu? Engraçado, né? Como que as pessoas conseguem, às vezes, né, com algumas palavras, tirar a gente de alguns caminhos, né? Tira. E por que você escolheu direito, Elaine? Por que o direito? Se não fosse o direito, seria o quê? Não ia ser outra coisa. Eu sempre soube, assim, eu sempre fui questionadora, desde criança. Desde que eu a minha família me chamava de bocuda. A briguenta. A briguenta, que eu tava sempre questionando, tava sempre defendendo, mas assim, era uma coisa que era muito natural. E eu não me via como advogada. Aí, chegou aquela época do vestibular, né? Eu tive que preencher na época, FUVEST, lá nos anos 90. Eu preenchi, eu falei assim, cara, eu não sei o que eu vou ser. E meu pai olhava assim, você sabe? Eu falei, não sei. Eu pensei em fazer psicologia, eu pensei em fazer... Porque a gente gosta de conversar. Ele falou, não, você vai mandar a pessoa, virar psicóloga, você vai mandar calar a boca. Você não vai deixar a pessoa falar. Imagina você como psicóloga. A psicóloga tem que ouvir, você não ouve, você destrói as pessoas. Ele falou assim, você já pensou em direito? Meu pai falou assim, ser advogada, defender os direitos das pessoas, eu acho interessante. Pensa com carinho. Aí na fila eu preenchi todos os meus dados.
Aí na fila pra você fazer a inscrição, eu decidi pra fazer direito. Gente, na fila? Na fila, pra entregar. Aí eu falei, vou fazer direito. E aí foi. Eu passei, né, na faculdade pra direito e eu me apaixonei. Uma coisa assim de louco, né? Me apaixonei que eu falei, gente, é isso que eu quero. Aí eu tinha que escolher a área, né? Aí eu falei assim, Trabalhista. Trabalhista, vamos ver, família, vamos ver, não sei o que, tal. Eu família não ia conseguir, porque eu era capaz de bater na parte contrária, né? Dependendo da pessoa que eu teria que defender. Criminal era uma questão minha de ética, que eu falei, eu não vou fazer criminal, porque eu não tenho culhão para isso. Então tinha que ser área civil. Aí eu falei, mas aí é muito complexo, muita coisa assim. Eu falei, não, eu sou muito simples, eu não gosto dessas coisas. Aí eu tive aula de direito do trabalho com o professor Heraldo Teixeira. E ele falava com uma garra, com uma coisa, eu assim, me apaixonei pelo curso do trabalhista, a área trabalhista. E ele fazia as coisas acontecer e tal. Eu falei, gente, é isso. Ali na faculdade eu decidi que ia ser trabalhista. Aí eu falei, mas vou tentar fazer uns estágios em algumas áreas para ver se realmente é a área trabalhista e tal. Eu não conseguia estágio em nenhuma área, só na trabalhista. Então eu comecei a minha advocacia, minha trajetória profissional na área trabalhista. E eu tentei procurar estágio em outras áreas, eu não conseguia. Porque todo mundo me colocava na trabalhista. Eu falei, então vamos abraçar, né? Aí foi, então, desde 96 eu trabalho na área trabalhista. 96? Desde 96 como estagiária. Nossa, tá bastante tempo, né? Muito tempo. Aí eu passei na OAB, aí assim, também foi na área advogada para reclamante, depois eu fui para advogada de empresa, mas eu tava do lado errado da mesa. Entendeu? Porque eu defendia a empresa. E num processo específico, eu percebi que eu estava no lado errado da empresa. Porque, assim, a mulher trabalhou 20 e poucos anos, a empresa não tinha recolhido o INSS para ela, ela precisava se aposentar, estava doente. Nós tínhamos liquidado um processo dela, dava quase R$1 milhão para pagar, e eu fechei um acordo de R$23 mil. Meu Deus. Eu saí da sala chorando. Entendeu? Porque, com dó da mulher. Com dó. Aí, só que assim, eu tava sendo paga para defender a empresa. Entendeu? Eu tive que fazer o meu trabalho. Eu não tenho culpa que ela contratou um profissional ruim. Mas assim, eu não dormi à noite aquele dia. Eu falei, gente, não é desse lado. Mas era ruim ou inexperiente, será? Eu não sei. Porque às vezes, no começo, a gente eu sei que eu destruí o carro na audiência. Entendeu? A gente passa que nem um rolo compressor. E eu falei, não, eu não posso. E aí, aqui em São Paulo, eu sou muito conhecida nos fóruns, porque eu fazia muita audiência e eu fazia casos muito complexos. E aí, quando eu comecei a sentar do lado do empregado, o juiz falou assim, não, você tá do lado errado, doutora. Sério? Eu falei, não, agora aqui é o meu lado certo. Entendeu? Porque eu defendi grandes empresas que são muito abusadas, que hoje eu tenho muitos processos contra elas, entendeu? E aí quando eu sentei no lado do empregado, eu falei, não, fica tranquilo que agora eu vou te acolher. Eles devem amar você, né, esses donos de empresa, né? Eles me xingam muito. Eles me xingam muito. Nossa senhora. Mas tudo bem, pode xingar. Mas tem muitos também que me contratam nos bastidores para eu não estar contra eles, entendeu? Então, assim, às vezes é o efeito cascata, né, que a gente fala. Entendi. E essa audiência toda começou... Qual foi o retorno disso? Porque você começou ali fazendo vídeos, gravando conteúdo, não foi uma coisa rápida. Não demorou um ano, assim, para eu me estruturar, né? Porque na área trabalhista você primeiro planta. Porque são contratos de êxito, então você tem que esperar os resultados dos processos ou acordo de audiência para você começar a ter um retorno financeiro. Então, eu comecei a ter retorno financeiro a partir de 2020. Em 2020 eu já comecei a ter retorno financeiro. Aí eu já tinha um parceiro que tinha uma equipe, e aí hoje eu já tenho 3 parceiros, né? Então, no total, hoje trabalham comigo 10 pessoas. E você fazia conteúdo todo dia? Eu faço. Não, no início? Todos os dias. Você começou e nunca mais parou? Não parei mais. Eu só falei uma vez, quando meu pai faleceu. Caramba. E faz live também, né? Faço live todo dia também.
Aí você faz TikTok, Instagram e Kawaii. Kawaii. Você sabe que eu nunca fiz não tenho nem login do Kawaii, você acredita nisso? Tem, mas ali é uma várzea, né? Mas eu já fechei contrato lá, mas assim, tem público pra todo mundo, tá? Lá tem, já fechei muito contato no Kawaii também. E então assim, e eu também faço muito no Google meu negócio. Eu fecho muito contrato também através do Google meu negócio. Sério? Mas você coloca vídeo, alguma coisa assim no Não, Google ali Negócio? as pessoas fazem. Porque todo atendimento que eu realizo, Ah, se você pede eu avaliação. peço avaliação. Eu tenho acho que eu já devo ter mais de quase 1000 avaliações. Que ali. maravilha. Então ali as pessoas procuram meu nome, aparece no Aí TikTok, indexa na primeira página. Aí você vai ver, assim, é multimídias, né? E agora eu tô, então assim, isso tudo quem ensinou foi o Pedro. Entendeu? Você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então a sua imagem, você joga informação, as pessoas podem ser que não te querem naquele momento, mas quando precisar, Elas vão lembrar elas seu vão nome. lembrar meu nome. E aí elas me procuram. Entendi. E se você pudesse dar estratégias para quem está começando hoje no digital, você teria alguma Abre uma conta no sugestão? Instagram e começa a postar conteúdo. Mas conteúdo não técnico, sem juridiquês, e falar sobre o quê? Sobre a dor e o desejo do seu avatar, né? Porque o avatar é aquela pessoa que você quer atingir. Então você tem que estudar esse avatar, né? A persona, alguns falam que é persona, e aí você estuda o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, você tem que estudar. E aí, em cima do que você quer vender, você produz conteúdo. Então, abre uma conta no Instagram, já devia ter aberto, entendeu? Não é... Porque Tem gente que não tá nem no digital ainda. a primeira passo é o Instagram. Abre também no TikTok, entendeu? Acho que as principais redes sociais hoje é o TikTok e o Instagram. Tem o YouTube também, né? Tenho, mas eu não uso. Não uso. Mas eu vou começar a utilizar para alguns projetos que eu vou iniciar. Não para cliente final, mas para advogado. E como lidar com os haters? Eu me divirto. Sério? Eu me divirto, eu dou muita risada. Porque assim, graças ao hater, Que cresce sua audiência. Cresce minha audiência, porque os meus. Eu não falo que eu não tenho seguidores. Eu tenho um povo trabalhador, uma classe trabalhadora que me defende. Então, quando vem algum hater, eu não preciso fazer nada. Os meus seguidores já acabam com a raça desse cara, entendeu? Aí eu vou lá, bloqueio a pessoa, excluo o comentário e tá tudo certo. Não te faz mal, tá tudo bem. Não, porque eu não sou aquilo. Eu aprendi a ser tão enxovalhada, tão criticada por pessoas tão próximas da minha vida, que uma pessoa que é distante Que não te conhece. não dói. Eu já sofri muito. Hoje, se falar que não gosta de mim, eu falei, tá ok, é indiferente. Então, eu acho que todo esse processo que eu tive na minha vida para eu chegar onde eu cheguei, das pessoas menosprezarem a minha inteligência, menosprezarem a pessoa que eu sou, eu tô calejada. Então, o hater é mais um. E mais um não dói. O primeiro dói. Mas hoje, pode falar. Eu acho muito engraçado, né? Porque quando eu estou lá no Instagram e eu vejo alguma coisa polêmica, nós vamos direto onde? Nos comentários, pra verificar o que o povo tá comentando. Eu falei assim, gente, será que é claro que eu sei que eu não sou a única pessoa, mas eu leio todos os comentários e eu fico lá, tem uns que você fica com raiva, que você quer comentar também. Teve um cara uma vez que me chamou de essa Alice, acho que tá no País das Maravilhas. Eu falei, Deixa ele. Ai, essa loira pensa que ela é o quê? Eu falei assim, sou advogada. Aí eu respondo. Eu sou advogada. Eu sou advogada. Eu ainda respondo, entendeu? Sou advogada. Esses dias eu achei muito engraçado. Eu tenho uma professora. Eu fiz inglês, né? Mas eu fiz por pouco tempo. Só que acabei me tornando amiga dessa professora. Fiz inclusive o divórcio dela. E ela é russa. E ela, no carnaval, ela fez um vídeo sambando para trás. Gerou tantos comentários esse vídeo dela. Só que acabou o quê? Ajudando ela. Ela tinha poucos seguidores, como ela tá crescendo nas redes sociais por causa de um vídeo do pessoal detonando ela. E eu comecei a olhar, é claro que tem um pessoal que defende, mas tem o pessoal mais criticando. E ela começou a usar aquilo de forma positiva, a favor dela.
tem pessoas que são inteligentes, né? Porque trabalhar inteligência emocional a seu favor. Se tem uma pessoa te criticando, então vamos aproveitar a crítica, porque sem hater você acaba, às vezes, não cresce tanto, né? E infelizmente, acho que eles não sabem disso, né? Que eles acabam ajudando. Eles ajudam. E assim, teve um vídeo que bateu 20 milhões de visualizações no meu Instagram. Porque eu falei uma coisa assim, básica, rasa. Que eu falei sobre um atestado de médico de... Como é que é? Eu nem lembro mais. É um atestado médico de que você tá doente. Não é doente, que você tá cansado. Que existe um atestado de cansaço. E eu postei... Porque tem um CID de cansaço, não sei o quê. Você tem que ir no médico e o médico tem que fazer uma avaliação. Só que eu falei de um jeito muito simples. Que deu a impressão que, tipo assim, eu estou cansada, eu vou pedir um atestado. E não é, tem todo um contexto. Mas assim, viralizou 20 milhões. Assim, eu ganhei nesse vídeo quase 40 mil seguidores. Por causa de um único vídeo. E aí você olha os comentários, dá risada, entendeu? E assim, era assim, eu nunca vi na minha vida... o númerozinho lá dos seguidores, assim, aumentar. Tão rápido. Eu ganhava, assim, tipo, 1.000 seguidores em menos de 1 hora. E assim, aí eu abria de novo, eram 2.000. Eu abria de novo, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu tenho que fazer mais vídeos. E aí você vai vendo, e assim, e foi um conteúdo, assim, como muito, muito raso, muito ruim. E não era essa a intenção. Não, era pra... E assim, você viraliza das coisas que você tem, assim, como é que você viraliza? Não sei. É assim, é despretensioso o negócio, entendeu? Quando você, por ter a linguagem ser tão simples, é que as coisas acontecem. Então, esse é o problema, né? O Pedro falava muito disso, de não usar o juridiquês porque não estamos falando para advogados. Esses dias eu fiz um vídeo, eu estava no carro e eu fiz um vídeo lá e eu falei assim, se você... Estava falando sobre uso capião. Eu falei assim, se você deseja uso capir... Aí depois que eu terminei de fazer... Não, já tinha postado. Gente, uso capi. Tem gente que não sabe nem o que é o uso capião. Fala uso campeão. Como assim? Como que eu vou falar uso capi? Eu ainda tenho essa dificuldade de falar na linguagem. Te dou uma dica. Pense em alguém que você fosse explicar o uso capião uma linguagem simples. Para quem que você explicaria isso para sua mãe? Como é que você explicaria o que é um uso capião? Para sua mãe ou para o seu pai? Porque você falou que veio da roça, não sei o que e tal. Então você tem que falar uma linguagem que eles entendam. Se sua mãe e seu pai entenderem o que você está falando, posta. Então, nesse momento, o que eu fiquei pensando? Foi assim, será que eu tenho medo do julgamento para poder ficar falando tanta linguagem técnica? Porque nós sabemos que não tem que ser dessa forma. Nós somos ensinados a falar tecnicamente. Porque somos advogados. Agora, no processo, ok. Mas nas redes sociais, não. Aí que tá a diferença. Mas você verifica que hoje, mesmo nos processos, os juízes eles já preferem uma linguagem mais clara, não tem mais aquela questão de ser tão robusta, daquelas petições. Eu não sei, você começou a advogar bem mais tempo do que eu, mas quando eu comecei a advogar, eu lembro que tinha processo que você pegava petição lá de 50 páginas. Eu odiava fazer isso, desde sempre. Eu também. Porque eu acho que, assim, eu sempre defendi... E eu sempre fui criticada pelos meus chefes que tinha que escrever laudas e laudas. E eu falei assim, gente, o juiz não lê. Não lê. Eu sou muito simples, até nas minhas petições. Então, quando eu faço uma peça processual, que já faz tempo que eu não faço, mas quando eu faço, é 4 laudas, no máximo 5. As minhas iniciais não é assim, porque assim, eu sou muito objetiva. Então, eu acho que por eu ser desse jeito na vida... Porque também eu sou muito clara e objetiva. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Então, eu preciso... Então, acho que eu consegui colocar isso no papel, na minha vida profissional. E hoje, nas redes sociais, eu acho que eu tô tão assim na minha zona de conforto que eu consigo ser simples. Porque eu traduzo a letra fria da lei de uma forma, imaginando meu pai e a minha mãe ouvindo. Então, toda vez que eu estou postando um conteúdo, eu imagino eu falando na tela do celular para os meus pais. Por isso que você consegue conectar tanto com a sua audiência. E eu falo, pense numa pessoa que tem muita dificuldade de entender o que é um direito. Então, quando você for fazer um vídeo, você imagina a pessoa na tela do celular, falando para ela.
aí sai. Eu tenho muita preguiça de produzir conteúdo. Eu fiz um último vídeo, acho que faz uns 30 dias que eu não posto. Ai, deixa de alguém aqui já. E eu fiz um vídeo e antes de fazer esse vídeo, uma amiga minha falou pra mim assim: Ô Márcia, por que você faz os vídeos tão sérios? Você é tão séria e você é engraçada. Aí eu fiquei pensando naquilo, criei um vídeo, mas que eu acho que tinha mais a minha personalidade. Depois, postei o vídeo, passou uma semana, veio uma outra amiga. Você é séria e quer fazer vídeo engraçado? Menina, sabe quando... Deu um curto-circuito. Exatamente. Eu falei, caramba, olha como uma me vê e como a outra me enxerga. Eu falei pra ela assim, então, para cada pessoa, cada um vai ter aquilo que cativa, né? Porque eu tenho várias... O meu marido fala assim, você tem várias personalidades, mas nem sempre as pessoas vão conseguir ver algumas coisas em você. Porque se eu me sinto... Ambas são amigas antigas, mas às vezes eu sou mais séria com uma e a outra já me acha mais palhaça. Sim. E eu fiquei meio perdida. Eu falei assim, qual que é a minha identidade, sabe? Sim. Mas eu tenho que me policiar. O que eu sou nas redes sociais, eu sou no meu dia a dia. Logicamente, com algumas ressalvas, né? Uhum. Mas assim, para alguns eu dou mais liberdade, para outros nem tanto. Mas assim, quem me conhece sabe que eu sou pé no chão, pé na areia, eu sou barraqueira, falo besteira. Mas quem não me conhece acha que eu sou uma pessoa séria. Quando vem conversar comigo, fala, nossa, você é tão legal, você é tão engraçada. E eu faço isso nas minhas lives, nos meus stories, no meu perfil de modo geral. Que tanto que na minha live o pessoal morre de rir comigo. Não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas quando a pessoa fala alguma besteira, eu chamo, seu arrombado. No meio da live. Sério? Eu falo, você tá louco? Entendeu? Assim, então o pessoal gosta de assistir as minhas lives. Porque você é autêntica. Eu sou autêntica, porque assim, eu sou assim. E aí as pessoas falam, mas você é louca. Não, mas vamos assistir a live da Elaine, porque ela é louca. Porque eu vou falando como se eu tivesse, assim, eu falo com os clientes dessa maneira. Você tá louco? Como que você é? Então assim, eu traduzo, eu faço nas minhas redes sociais o que eu sou nos bastidores, entendeu? Então assim, quando você me conhece, nossa, ela é louca mesmo, entendeu? Então que eu já te conheci já te achando louca, né? Lá no curso. Mas eu tava num ambiente fechado. Sim. Mas assim, eu sou assim. Vulnerável, né? Você... tava lá fora. E assim, o que eu sou lá, eu sou também nas redes sociais. E não tem máscara, entendeu? Só maquiagem. Você se lembra de alguma situação inusitada que aconteceu durante a sua carreira ou não? Aquela que eu te contei em relação a eu estar do lado da mesa, né? Tá. Isso pra mim foi muito impactante. E momentos desafiadores? Porque eu imagino que nem sempre foram flores. Nas redes sociais você tá falando? Isso. Eu não sabia fazer vídeo, eu não sabia fazer edição, eu não sabia fazer nada. Eu gaguejava, eu tive muita dificuldade. Até eu achar o tom certo. Só que assim, quando eu achei o tom certo, foi quando eu dei o estalo. Eu falei, tem que ser eu. Porque eu queria mostrar uma coisa que eu não era. Então parecia que a engrenagem não andava, entendeu? Porque assim, eu queria falar uma pessoa séria, falar, nossa, Elaine, você é isso. Eu não sou assim, entendeu? Eu não sou. Eu gosto de cerveja, eu gosto de tomar uma caipirinha, gosto de um samba, mas também gosto de rock, entendeu? Então, assim, e eu tinha que passar isso. Quando eu entendi que eu tinha que ser eu mesma nas redes sociais, aí fluiu. Mas até eu entender... para fazer vídeo, dificuldade, eu gaguejava, sabe? Meus vídeos, se você olhar lá embaixo, porque eu tenho muito conteúdo, nossa senhora, parecia que eu estava abduzida ali, não era eu, entendeu? Então... Isso é muito bacana, porque tem muitas pessoas que começam aí acabam desistindo, porque não dá certo, não teve visualização, não viralizou, porque nós queremos as coisas tudo... para ontem, tudo fácil, né? A gente vê lá uma pessoa que já tem uma autoridade construída e você quer ter aquela autoridade numa semana. E uma coisa que é muito importante, o meu público não vai se conectar com você e vice-versa. Então, eu tenho que fazer com que as pessoas se conectem comigo do jeito que eu sou. Então, não adianta eu querer postar um conteúdo sério ou eu ser enérgica nas redes sociais se eu, no meu dia a dia, eu não sou assim. E vice-versa. Entendeu? Então, eu temos vários colegas que também trabalham nas redes sociais com empregados, e tem pessoas que se identificam comigo, tem pessoas que se identificam com fulano,
com o ciclano e tá tudo bem, porque não tem concorrência. Porque o cliente vai buscar o quê? A identidade com o advogado que fala, não, esse advogado vai resolver a minha vida. Então não adianta eu mostrar uma coisa nas redes sociais e na hora de trabalhar eu ser outra completamente diferente. Entendeu? Você tem que ser você, senão não dá certo. E é aquele negócio de você às vezes querer agradar todo mundo. Não dá. Hoje eu li uma fábula. Na verdade, eu já tinha ouvido, com certeza você também já ouviu, mas uma amiga me mandou e eu achei bem interessante, que é do velho, do menino e do burro. Você conhece? Sim. Eu vou ler para vocês. Um velho resolveu vender seu burro na feira da cidade. Como iria retornar andando, chamou seu neto para acompanhá-lo. Montaram os dois no animal e seguiram viagem. Passando por umas barracas de escoteiros, escutaram os comentários críticos. Como é que pode? 2 pessoas em cima desse pobre animal? Resolveram então que o menino desceria e o velho permaneceria montado. Prosseguiram. Mais na frente tinha uma lagoa e algumas velhas estavam lavando roupa. Quando viram a cena, puseram-se a reclamar. Que absurdo! Explorando a pobre criança, deixando em cima do animal. Constrangidos com o ocorrido, trocaram as posições. Ou seja, o menino montou e o velho desceu. Tinham caminhado alguns metros, quando algumas jovens sentadas na calçada externaram seu espanto com o que presenciaram. Que menino preguiçoso! Enquanto esse velho senhor caminha, ele fica todo prazeroso em cima do animal? Tenha vergonha! Diante disso, o menino desceu e dessa vez o velho não subiu. Ambos resolveram caminhar, puxando o burro. Já acreditavam ter encontrado a fórmula mais correta quando passaram em frente a um bar. Alguns homens que ali estavam começaram a dar gargalhadas, fazendo chacota da cena. São mesmo uns idiotas. Ficam andando a pé enquanto puxam um animal tão jovem e forte. O avô e o neto olharam para o outro como que tentando encontrar a maneira correta de agir. Então ambos pegaram o burro. Fizeram o quê? Carregaram nas costas. Olha que absurdo isso. E eu achei muito interessante isso aqui, porque realmente o que acontece com a gente é eu querer agradar o seu público, ou então agradar um público de alguém que já está com um outro influencer, né? Um outro advogado que seja... que a gente fala influência, né? Sim. Porque, querendo ou não, nós influenciamos. Fala assim, mas o público da Elaine tem que gostar de mim. O público de fulano tem que gostar de mim. E a gente não vai conseguir agradar todo mundo. E por isso que, às vezes, a gente não sai do lugar. A gente empaca e não sai do lugar. O mais importante que eu acho, assim, que você tem que entender para quem você quer vender. Porque nós estamos nas redes sociais com o único objetivo, que a OB nos escute, mas a gente está vendendo. A gente está vendendo. A gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo nossos produtos. E assim, você tem que vender. Quem vender melhor para o público, fecha mais contrato. Sim. Mas nem todo mundo que tem um problema, por exemplo, na área trabalhista, vai fechar comigo. Nós estamos no Brasil hoje, tem quantas mil pessoas, entendeu? Não dá para agradar todo mundo. Mas se eu conseguir agradar uma certa fatia do mercado, tá tudo bem. Que eu consiga fechar contratos, que me tenha um retorno financeiro, tá tudo bem. Entendeu? Não dá pra querer, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Eu não tenho essa perspectiva. Nunca tive. E eu já bati isso. Somando as minhas redes sociais, eu tenho hoje 1,5 milhão de seguidores. Mas eu nunca almejei isso. Aconteceu. Entendeu? Por quê? Eu faço o básico. Bem feito. E você faz live quantas vezes por semana? De segunda a sexta. Todo dia? Sim. Meu Deus. Eu tô fazendo agora no TikTok e no Kawaii, no Instagram. Aprende, Márcia. É todo dia. Não, e assim, você não precisa ficar horas. Meia hora. Eu fico meia hora no TikTok, meia hora no Instagram. Acabou. E tô tentando aprender com essa tecnologia que eu não consigo entender muito, que dá pra fazer simultaneamente. Entendeu? Então, aí eu vou fazer só meia hora. Mas nas duas eu tô aprendendo a fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu vou fazer. Então vai ser meia hora. É meia hora. E ali eu faço contrato. A pessoa vai pro meu WhatsApp e faz contrato. Gente. Porque eu despertei a curiosidade. Eu mostrei pra ele que ele tem um problema e que quem vai resolver. É você. É assim aqui, entendeu? Tá certo.
Isso mesmo. Gente, vocês viram que hoje nós trouxemos uma advogada trabalhista, mas nós não falamos sobre direito do trabalho. Eu imagino que vocês pensaram que seria sobre direito do trabalho, mas na verdade foi mais para inspirar, independente da sua profissão, porque você não precisa de ser um advogado, para você se sentir inspirado pelo episódio de hoje, assim como nós trouxemos no primeiro episódio, contando a história da Érica, que começou aos 16 anos fazendo unha, e hoje ela é referência, tem estúdio, já tem muitos seguidores, e começou ali com o quê? Com uns esmaltezinhos numa sacolinha, numa mochilinha, fazendo unha, e hoje ela é top. Olha a história que nós trouxemos hoje. Então, tudo serve de inspiração para as nossas vidas. E, assim, às vezes você não tem alguns recursos, mas é começar com o que você tem. Né? Mas eu não tenho recurso até hoje. O que eu tenho é um celular e uma internet. Olha, e um celular e uma internet, mais de 1 milhão de seguidores, quase 1,5 milhão de seguidores. E nós aqui, às vezes com uma boa iluminação, com um bom celular. Não precisa disso. O que você precisa saber é coragem também. Se conectar. E o mais importante aqui, isso fica de dica, que é o ouro, é você entender para quem você quer vender. Então nem todo mundo quer uso capião. Nem todo mundo quer direito do trabalho. E tá tudo bem. Mas você tem que dizer para quem precisa. E você falar para quem precisa que a linguagem tem que ser rasa, sem conteúdo técnico. E você conquistar a pessoa com o seu jeito, com o seu trabalho. Porque aí você tem o quê? A autoridade. Eu descobri que eu tinha autoridade, eu levo meu filho no estádio de futebol. E eu não sabia que eu tinha autoridade. E aí lá eu fui reconhecida no estádio, lá no Morumbi. E aí eu tava com meu filho lá na arquibancada, porque eu vou na arquibancada, eu gosto de arquibancada, eu gosto de torcer. E eu não sou São Paulina, tá? Mas eu fui lá porque a energia do futebol é maravilhosa. E as pessoas me reconheceram lá e começaram a gritar meu nome. Doutora Elaine. Que delícia! Aí eu pensei, eu olhava pro meu filho assim, falei, o que é isso? Aí eu falei assim, finge demência. Que delícia! No meio do estádio, o pessoal fez um alvoroço no estádio do Morumbi, pra mim assim. Eu falei, caraca, gente, eu não sou celebridade. Você nem sabia. Eu não sabia como me comportar. Aí as pessoas vindo falar comigo pra tirar foto, como se fosse celebridade. Gente, falei, que bacana. Caraca, que loucura é isso, entendeu? Que bacana. Aí às vezes eu vou num restaurante e as pessoas pedem pra tirar foto comigo. Eu vou não sei aonde, assim. E assim, eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Eu queria passar uma chuva nas redes sociais enquanto eu tava. Você queria pagar as contas. E assim, hoje tá legal. Você paga as contas e ainda dá autógrafo. Não, é selfie, amada. Você tira selfie. Hoje não tem isso, não. Você tira aí você marca lá o arroba, não sei o quê. Então, assim, você fazer o seu trabalho bem feito, focado no que você realmente quer, você vai conquistar coisas que você nem imagina. Nossa, entendeu? Que bacana. Eu tô aqui hoje com você. Eu nunca imaginei que eu ia estar no seu podcast. E por que eu tô? Porque você se conectou comigo no evento, entendeu? Você falou, ela é legal, ela é engraçada, eu vou chamar ela. É assim. Eu fui eu. É mesmo, porque eu não ia chamar se você não fosse legal. Então, entendeu? Eu sei que eu sou legal. Mas o importante é justamente a gente, assim, eu tenho que me conectar com o público. E assim, a conexão foi grande porque assim, eu falo mais para mulheres. E eu tô onde? Num podcast de mulher. Você entendeu? Então não é à toa. E a gente atinge coisas na nossa vida que se eu fosse programar, eu não dava nem o primeiro passo. Então eu fui deixar as coisas acontecerem. E tá acontecendo tanta coisa na minha vida. E o curso, Elaine? Esse é meu próximo projeto. Que assim, as pessoas querem aprender o que eu faço nas redes sociais. Então tô montando um curso. Acho que eu vou lançar agora no início de janeiro, não. Abril? Olha, tá próximo. Tá pronto, tô montando, tô estruturando. Porque assim, eu preciso mostrar o que eu faço, do meu jeito. Sim. E aí cada um vai adequar de acordo com a sua realidade. Mas assim, eu não tenho iluminação. Eu uso os recursos naturais. Para fazer um vídeo, eu fico na janela da minha casa, com a claridade do sol, de manhã, que é eu faço meus vídeos com a claridade. Eu não tenho microfone, então eu fecho toda a casa, vou comprar agora um microfone, entendeu? Então assim, a gente vai comprando com o que dá. Então assim, e não é porque eu não tenho uma iluminação legal, não é porque eu tenho um microfone que você não vai fazer. Que eu não vou fazer.
Isso é o detalhe, porque assim, o que é mais importante é a mensagem. Sim. Entendeu? E quando eu consigo conectar com as pessoas, as dores, os desejos, aí dá certo. Aí você fecha toda a fórmula. E aí eu consigo atender o meu cliente final e agora também eu vou começar a atender também os advogados para terem posicionamento digital. Porque a minha conexão é tão grande que eu faço um evento online para os meus seguidores, não é um único evento, eu consegui fechar 20 contratos. Olha que maravilha. Como eu faço isso? Nem eu sei. Já palestrou para mais de 1.500 pessoas? Já. E eu nunca imaginei que ia pegar um microfone. Imagina, eu tímida, pegando o microfone, gaguejando de nervoso no começo. Eu para lá, em dezembro, eu palestrei para 1.500 pessoas no ao vivo, mais 500 pessoas no online. Ou seja, e eu conectei com as pessoas. Porque acabou a palestra, as pessoas estavam lá e vinham falar comigo para perguntar, nossa, que legal, o que você faz? Você vai dar curso? Eu falei, gente, porque assim, tem um termômetro nessas palestras, né? Quando você tá falando com as pessoas, se sai muita gente da sala, você não tá falando, não tá no ponto, não tá no tom certo, você não tá se conectando. Eu não vi as pessoas levantando. Todo mundo ali olhando, anotando, prestando atenção no que eu tava falando. Eu falei, gente, que loucura é essa? Aonde eu cheguei? Eu tenho certeza. Gente, e vocês perceberam também que olha onde eu cheguei? Olha quem eu estou entrevistando. Estamos muito chique. Mas assim, não adianta a gente querer traçar um plano e não, eu vou chegar lá. Olha, é tudo processo, né? Olha aqui, faz um bem feito aqui e as coisas vão acontecendo, sabe? A gente precisa entender, e lógico que eu tenho uma mola propulsora, que é o meu filho. Uhum. É pro meu filho tudo isso. Então, eu tenho para quem fazer. É para ele. Você tem um porquê, né? Eu tenho, entendeu? E também tenho algumas pessoas que me afligiram no passado, que eu estou esfregando com luva de pelica de salto alto, entendeu? Salto alto, que eu não sou, que eu sou muita coisa. E que eu sou muita areia pro caminhãozinho deles, entendeu? Hoje eu posso falar, hoje eu tenho. E assim, sabe o que é o melhor de tudo? É você... O meu ex-empregador me ligou no final do ano para perguntar se eu podia ensinar ele a se posicionar nas redes sociais. E, pagando bem que mal tem, entendeu? Mas você não pode me ensinar? Ensino. Eu falei, é tanto. A minha hora é tanto. Se você quiser, eu te ensino. Olha... Mas assim, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, você falou então de brincadeira, esfregar na cara daqueles que duvidaram de você, mas eu acho que o mais gostoso mesmo é a gente olhar no espelho e sentir orgulho do que você vê. Eu não sei se você se sente assim. Sim, eu me sinto vitoriosa, porque eu olhava no espelho e não via nada. Eu não via ninguém, eu vi uma pessoa fracassada. Hoje eu me olho no espelho e falo assim, nossa, você é porreta, entendeu? Assim, a minha autoestima voltou. Com certeza. Não que eu sou melhor que todo mundo, não. Eu sou melhor no meu mundinho. Uhum. Mas assim, tem muita gente boa também. E melhor que eu. E tudo bem. Só que assim, eu trato igual a pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores como quem tem 1.000 seguidores. Não existe diferença. É isso que eu acho muito bacana. Não tem diferença. Porque assim, nós só estamos em momentos diferentes. Sim. Mas eu comecei. E mesmo porque a pessoa que tem 1.000 seguidores, de repente pode acontecer de... Sim. O que aconteceu com você. Eu comecei do zero em 2020, tá? Mas assim, o meu estágio hoje é diferente porque eu comecei em 2020. Uhum. Se eu começasse agora, eu estaria crua. Sim. Entendeu? Então, assim, não dá pra querer se comparar hoje com a Elaine de hoje, não é a mesma Elaine de 2020. Precisou de 5 anos. Precisou de 5 anos. E muito estudo, muita perseverança, muita dedicação. Porque não é fácil. E a abdicação, né? Não renúncia. É fácil. É muita renúncia. De estudar madrugada dentro, sabe? Madrugada dentro. E assim, uma coisa que me ajudou muito, eu não tinha um plano B. O meu plano B era fazer o plano A funcionar. Entendeu? Então, não tinha como dar errado no meio da pandemia. Eu tinha que fazer acontecer. E eu fiz. Só que assim, eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Aonde eu estou. E assim, eu sei que ainda eu tenho um longo caminho pela frente, entendeu? Uhum. E eu vou conseguir. E vai inspirar muitas pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado muitas pessoas, esse episódio. Porque com certeza eu já tô aqui, olha...
Pensando já em vários projetos. Já sou a louca dos projetos. Não é ter projeto, é executar. Não, sim, com certeza. Porque projeto sem colocar a mão na massa só você passa... pode ter um, mas que você faça ele bem feito. Não passa de projeto. Porque você pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não adianta. Eu já escrevi livro com o professor, com o procurador do Ministério Público do Trabalho, do professor Henrique Correia. Eu estou num livro com ele que ele pediu para falar sobre marketing jurídico digital. Eu quero escrever um livro para falar, tem até o nome já do livro, do poço ao topo, contar a minha história, para incentivar as mulheres de modo geral, que assim, você pode estar passando por um momento muito difícil, mas é uma fase. Então, aí eu contando a minha história um pouquinho, talvez eu vai ensinar a pessoa a se tornar mais leve. Porque assim, eu demorei 8 anos para ter consciência que eu era uma pessoa, que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. E talvez se as pessoas conhecerem um pouco da minha história, não preciso esperar 8 Exatamente. anos. Corta caminho. O importante é que você começou, porque tem pessoas que passam a vida inteira só reclamando, murmurando, porque não teve oportunidade. Você criou a sua oportunidade. Sim, eu criei porque assim, eu precisava, volto a dizer, eu precisava pagar as contas da minha casa. Eu tinha um filho pequeno, eu era sozinha, e meu pai tinha Alzheimer, minha mãe depressão, e assim, eu tinha que fazer acontecer. Não tinha. E assim, eu não tinha para quem pedir. Me empresta R$1.000? Eu não tinha para quem pedir. Se eu fosse pedir para um agiota, estava ferrada, entendeu? Mas assim, eu tinha que fazer acontecer. E eu fiz. E eu tinha meses, não vou falar para você que todos os meses são bons. Lógico que não, porque assim, nós trabalhamos com processos que tem mês que entra dinheiro, tem mês que não entra. E tá tudo bem, né? Mas assim, eu aprendi a compreender que tudo na vida é um processo. Tanto no processo mesmo, não só de ter processo judicial, mas é um processo. E quando você entende que processo são etapas, cada etapa que você vive é uma superação que você tem que alcançar, valoriza. Que você vai. E eu sou muito grata por tudo aquilo que aconteceu no meu passado. De eu entender que eu era que eu era um lixo, eu entendi que eu era um lixo. Mas eu não era um lixo. Eu deixei que as pessoas me chamassem de lixo. Então a culpa foi minha. Porque se eu soubesse me posicionar lá atrás, muita coisa eu tinha me poupado. Mas se eu não passasse por isso, talvez você hoje não seria a Elaine de hoje. Exatamente. Que pena que estamos chegando no final, tá tão gostoso aqui. Eu tenho certeza, assim, às vezes você está assistindo esse episódio de hoje e está falando assim, mas é fácil, porque ela é advogada. Gente, nós trouxemos outras pessoas aqui que não são advogadas e já contamos história de superação de várias pessoas. Então, independente do que você faça, é possível vencer e é possível você chegar em algum lugar. Eu não sei qual lugar que você está hoje, que você se encontra, se você está perdido, perdida, mas é possível vencer sim, é possível mudar a sua história. E nós agradecemos, quero agradecer a doutora Elaine. Agora você pode deixar aí o seu @ para as pessoas te seguirem. Eu vou finalizando aqui dizendo o seguinte, seja sempre a protagonista da sua história. Não seja coadjuvante, não permita que as pessoas façam que você se torne um coadjuvante. Sempre brigue pelo seu protagonista, tá? Quiser me conhecer um pouquinho mais, me segue nas redes sociais. O meu @ é elainehuman.adv em todas as redes sociais, porque assim, eu sou fácil, básica, e até o meu @ tem que ser fácil. Então, colocou elainehuman.adv, você vai me encontrar no Kawaii, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. É só me procurar que você me acha. E para os advogados de plantão, esperem que logo vai sair o curso da doutora Elaine e eu já estou na fila para adquirir. Talvez vai ser o dia 1º de abril, mas não é o dia da mentira. Não é mentira, não. Gente, foi muito bom. Muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz. Espero que esteja começando aí uma amizade, né? Eu acho que já começou, né? Já, com certeza. Eu fiquei muito feliz de recebê-la no nosso podcast. E vocês não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @desaltopod, o Instagram da Maria, @maquiei-gostei, do DJ Nando, @DJ Nando, da Dija Sweet Cakes, que faz os bolos, as tortas. Não esqueçam também de se inscrever no canal do YouTube.
ativar os sininhos para que vocês possam ficar cientes aí dos próximos episódios e fiquem conosco. Espero que vocês estejam gostando, que vocês comentem aqui embaixo também em relação à pauta, o que vocês gostariam de estar assistindo nos próximos episódios. Nós temos bastante convidados aí na lista para participar e tem muita coisa bacana vindo aí. Então divulgue, mande para outras pessoas. Se você conhece alguém que está desanimado, manda o episódio de hoje, que eu tenho certeza que foi um episódio que inspirou muito a vida de muitas pessoas. Muito obrigada por ter ficado conosco.